Sejam bem-vindos ao Beleza que Inspira. E hoje nós vamos falar de um assunto de extrema importância e que vem crescendo assustadoramente, principalmente durante a pandemia, é a violência doméstica. E para falar sobre esse assunto, eu estou com uma convidada muito especial, é a Daniele Costa. Ela é a idealizadora do projeto social Coletivo Brasilinas, que apoia mulheres no estado de vulnerabilidade. E teremos também a participação da atriz Cristiane Machado, que foi vítima desse crime terrível, que tem afetado milhares de mulheres pelo país. Daniele, seja muito bem-vinda ao quadro Beleza que Inspira. Agora conta para nós como que surgiu a ideia desse projeto Coletivo Brasilinas. Então, na verdade, esse projeto social, é uma ação social que envolve mulheres da sociedade civil e a gente se reuniu, hoje são 11 mulheres, e a gente se reuniu à época, foi bem no momento da pandemia, no auge, um ano atrás. Também recente. E a gente se reuniu para, na verdade, apoiar outras mulheres que se encontravam em situação de vulnerabilidade social, que aí foi alavancada por conta da pandemia também, e que estavam sofrendo de alguma forma abusos e violências domésticas. Então a gente, na época, estruturou essa ação e tem um ano, agora a gente vai fazer um ano aí com o projeto social, com várias ações que já correram aí no ano de 2020, Nossa, que maravilhoso. E conta para nós, quais são os trabalhos mais desenvolvidos por esse projeto? Então, a gente começou no primeiro momento com arrecadação financeira, porque a gente estava olhando para a urgência do momento. Então, a gente, na verdade, focou nas entidades que faziam trabalhos sérios, apoiando mulheres e principalmente que estivessem sofrendo realmente abusos e violências domésticas. Então, hoje, a gente tem duas entidades que são apoiadas pelo coletivo, que é a Turma do Bem e a Casa Noeli. À época, nós fizemos uma ação de arrecadação financeira e que durou 3 meses, foi uma campanha que nós também tivemos apoio de uma plataforma de crowdfunding, que foi a Solidário Brasil. Sim. E aí a gente arrecadou em torno de quase 11 mil reais, que foram divididas entre essas duas entidades para compra de EPIs, porque na época precisava, para elas continuarem os trabalhos e recebendo as mulheres, são os equipamentos de proteção individual. No caso da Turma do Bem, são dentistas voluntários que recebem, acolhem essas mulheres que muitas vezes têm seu rosto transfigurado ou os dentes, e aí eles precisavam continuar os seus trabalhos, então assim, não tinha equipamento individual para que eles pudessem fazer isso com segurança. E no caso da Casa Noeli também, porque a casa ela acolhe as mulheres, essas mulheres ficam lá durante 90 dias e muitas vezes com os seus filhos. Então, era máscara, álcool em gel, além de suprimentos também, como alimentação, material de limpeza. Então, na época, inclusive, assim, esse recurso contribuiu até para pagar o aluguel da casa, para que eles mantivessem a casa lá e continuassem recebendo e dando apoio para essas mulheres. Então, foi a nossa primeira ação e depois disso, no segundo semestre, a gente desenvolveu uma ação, porque a gente não queria só desenvolver assim, uma ação assistencial por ser assistencial. A gente queria levar ferramentas e alguma forma de que essas mulheres começassem a romper com esse ciclo de abuso. Então a gente começou uma estratégia, na verdade, de capacitação dessas mulheres. Então, no segundo semestre, nós nos reunimos, nós, as 11 mulheres do grupo, e desenvolvemos ações, foram workshops, que a gente chamou, de treinamentos para essas mulheres de forma online. Então, todo o coletivo, ele não tem uma estrutura física, ele acontece de forma online. São 11 mulheres espalhadas pelo Brasil. Então, a gente tem mulheres que moram no norte, mulheres que moram no sul do país, em Brasília, aqui em São Paulo, e as nossas reuniões acontecem a cada 15 dias e a gente vai definindo essas ações. As entidades, uma aqui em São Paulo e outra no norte do país. A Casa Noeli, por exemplo, é localizada em Rondônia, em Ariquemes. Então, tudo acontece de forma virtual e as capacitações também acontecem de forma virtual. Então, a gente começou no segundo semestre do ano passado e finalizamos agora uma outra ação, um outro workshop
agora na Semana da Mulher e sempre trabalhando, né, com viés da autoestima. Então fizemos workshop de automaquiagem, teve também um workshop falando da imagem pessoal, teve outro falando sobre consciência financeira, outro sobre mentalidade empreendedora. Também falamos um pouco de utilização das redes sociais para que elas pudessem apresentar ali os produtos delas, o que elas estavam produzindo. Então, sempre para construir esse viés de criar algo assim, vamos olhar para a gente conseguir trabalhar o nosso financeiro. Algo fortalecedor, exatamente. Né? E assim, a gente, aos pouquinhos, ir rompendo o ciclo do abuso e conseguindo se libertar dessa gaiola. Então, o nosso objetivo principal é esse. A gente levar ferramentas para que elas consigam aos poucos ir se libertando disso. É um trabalho maravilhoso, né, Dani? É verdade. Dani, me fala uma coisa, vocês têm acompanhamento de psicólogos também que ajudam essas mulheres? Então, as casas, as duas entidades que nós apoiamos têm esse acompanhamento, né? A gente buscou entidades que são referência nesse tipo de trabalho. Então, assim, quando a gente mapeou, a gente fez um mapeamento pelo Brasil mesmo. Então, a gente criou algumas premissas aí para que a gente pudesse fazer um trabalho sério. Né? E uma das premissas eram que fossem entidades com referência no trabalho em apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade social e que sofressem de violências domésticas ou abusos. Então, as duas entidades têm esse acompanhamento tanto com advogados quanto com o apoio psicológico, elas já fazem isso. Hoje no grupo, né, temos mulheres que também atuam nesse sentido, mas a gente ainda não faz esse trabalho direcionado, porque as próprias casas já têm alguma ação nesse sentido também. Dani, agora uma curiosidade minha, essas mulheres elas conseguem voltar para casa depois que passam essa situação e começam a se reabilitar para voltar novamente? Como que é esse processo? Então, na Casa Noeli elas ficam durante 90 dias, então tem esse trabalho de acompanhamento psicológico, tem todo um protocolo de acolhimento e a ideia é que elas retornem para o ambiente. Né, delas. É claro que retornem com outra mentalidade, enfim, né, com uma proposta de mudança. Mas é claro que às vezes acontecerem novos casos, né? Então, assim, às vezes é porque o abuso, ele é um ciclo que para muitas mulheres é difícil de romper. Não é tão simples, né? E aí, por isso que esses acompanhamentos, tanto da justiça, quanto de advogados, quanto de psicólogos, é muito importante para que elas tenham força para sair disso, né? E a gente, como mulheres da sociedade civil, né, eu acho que é muito importante esse apoio, porque reforça, né, que é algo que não coloca a gente, já é uma situação que nos coloca numa vulnerabilidade, né? Então, e quando você pega mulheres que, além disso, né, uma situação que já coloca em vulnerabilidade e estão em vulnerabilidade social, do ponto de vista econômico, isso é muito forte, né? Sim, porque muitas vezes a gente não se imagina na situação. Sim. E não sabe o porquê. por que que a pessoa se sujeita a isso? E não é essa a verdade, né? A realidade é outra. Muitas mulheres não têm uma independência financeira, não sabem como vão cuidar dos filhos, Exatamente. o que elas vão fazer. Então, elas acabam se escondendo ali, né? Exatamente. É um refúgio, na verdade. Exatamente. E acha que não tem um futuro. E hoje vocês aí com esse trabalho fantástico para apoiar. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Um trabalho incrível. A gente se orgulha de ver mulheres empoderadas, empoderando novas mulheres, né? Isso mesmo. E fica o convite aqui para quem quiser conhecer o trabalho do coletivo. A gente hoje tem um Instagram, né, Coletivo Brasilinas, e também está aberto para receber novas voluntárias, mulheres que queiram, né, apoiar outras mulheres, apoiar esse trabalho, levar conhecimento, capacitação, porque a gente fala assim, são mulheres comuns, mas todas nós sempre temos algo a agregar, algo a levar e contribuir umas com as outras, né? É a sororidade mesmo. Dani, eu quero te agradecer pela sua participação conosco, te parabenizar por esse projeto incrível que tem ajudado com certeza aí muitas mulheres. Agora nós temos a participação especial da atriz Cristiane Machado. Ela sofreu violência doméstica e tentativa de feminicídio pelo ex-marido em 2018, um caso que repercutiu por toda a mídia no país. Você deve se lembrar. Cristiane, muito obrigada pela sua participação no quadro Beleza que Inspira. Eu tenho certeza que isso irá contribuir para milhares de vidas de mulheres por todo o nosso país. Eu sou a atriz e jornalista Cristiane Machado, sou ativista também da causa da violência contra a mulher
Eu fui vítima de violência doméstica, eu ainda vivo uma violência continuada hoje em dia. E foi muito difícil eu denunciar, foi uma decisão muito difícil. Eu estava 4 meses casada, você está naquele auge, né, do casamento, do recém-casamento. Eu não tive nem tempo de viver aquela, enfim, recém-casados, né? Eu estava casada no civil quando eu vivi a primeira violência doméstica. Então eu não tinha muita ideia do que era, não conhecia amigos de amigos que tinham vivido isso, não tinha vergonha de pedir ajuda, até porque eu era uma pessoa pública. Então eu tinha muita vergonha de falar, meu Deus, eu estou vivendo a violência doméstica, o que eu faço? Eu tinha muito medo. A primeira vez eu denunciei, fui com a minha cachorra, toda ensanguentada, pra delegacia, machucada, enfim. Eu tava um mês do meu caso, um mês e meio, tá? Não me lembro assim precisamente do meu casamento no religioso. E pra mim o mundo desabou. O que eu quero dizer pra vocês, o mais difícil da violência doméstica é porque você lida com, teoricamente, a pessoa de afeto sua, a pessoa que você ama, né? Seja ela um marido, seja ela um namorado. E aí você se depara de repente com um crime acontecendo contra a sua própria vida, contra a sua integridade física. Então por isso eu digo, mulheres, assim, nunca pensem em não denunciar. O mais importante, e que a pós-denúncia pode ser muito difícil, é uma bandeira que eu levanto da pós-denúncia, mas ela é necessária. E, infelizmente, a gente pouco fala da pós-denúncia, e é uma coisa que, como eu tenho sentido na pele, eu acho importante a gente pensar e falar, sermos vozes de fato ecoantes, vozes multiplicadoras. Eu fui convidada para escrever um livro, e eu estou finalizando, vai ser lançado esse ano. A gente acabou atrasando um pouquinho o lançamento devido à pandemia e tudo. E nesse livro eu relato muito do dia a dia da mulher que vive violência, do que sofre a violência. Porque a violência doméstica é um crime que ela lida com a família, né? É um crime que você lida com todas as áreas, criminais, civil e família. Então é uma área, assim, é um crime muito delicado e que nós, infelizmente, ocupamos o 5º lugar no ranking do Brasil. Então, assim, eu sou a primeira mulher a ter o botão do pânico, e aqui no Rio de Janeiro, e eu fui conhecer a fundo esse botão do pânico, que já funciona há 6 anos no Uruguai. Para mim foi uma honra poder ver como funciona e o quanto que a gente pode melhorar. Eu hoje me tornei uma ativista, porque eu não quero que a mulher que receba esse botão do pânico receba como eu recebi. Ela receba de uma forma melhorada, muito mais eficiente, muito mais poderosa, no sentido de resguardar de fato a vida, a integridade. Porque é disso que a gente está falando, de um crime que você pode estar aqui 1 minuto, 1 segundo pode salvar a vida de uma mulher. Mulheres, eu queria deixar uma mensagem muito especial para vocês. Denunciem. Eu sei que pode parecer muito difícil. Eu sei que pode parecer um caminho muito doloroso, mas é um caminho necessário. Porque se você não denunciar, a sua vida está em risco. E você vai viver eternamente um ciclo da violência, ou quem sabe, nem estar viva aqui para contar a história. Então, mais do que nunca, una todas as suas forças, tenha coragem de denunciar. Eu sempre falo, dou algumas dicas para as mulheres que estão vivendo a violência, levarem algumas roupas para casa de alguém, que seja uma pessoa de confiança, dinheiro, porque depois que a mulher denuncia, ela vai precisar de um tempo para se restabelecer, e às vezes a mulher sai sem muito tempo e não tem uma roupa, não tem dinheiro,
não tem... Eu saí com a roupa do corpo, então eu sei o quanto isso é difícil. Obrigada, Cristiane, pela sua presença e por trazer essa história tão representativa de uma mulher inspiradora e forte que tem feito um trabalho maravilhoso em prol das mulheres que sofrem a violência doméstica. Dani, a gente falou de poder, de beleza, de autoestima, de fazer isso nascer dentro da mulher, não é verdade? Isso e a mesmo. Ama Capariz, ela tem um projeto muito especial, que é o projeto Divas. As mulheres empoderadas, são mulheres que se tornam independentes financeiramente, que criam seu próprio destino, realizam os seus sonhos. Eu quero convidar você a participar desse projeto. E agora eu trouxe um presentinho especial para você, os nossos produtos, maquiagens maravilhosas que trazem esse poder de transformação. Obrigada pela sua presença, Dani. Bom, uma pena acabar esse bate-papo tão gostoso e de tanta contribuição, né, para tantas mulheres que estão precisando. Eu quero que você deixe aqui, ó, abaixo o contato para quem está precisando de um socorro ou então parceiros que queiram estar com a gente nesse projeto, junto com a Dani, ajudando aí milhares de mulheres que estão pedindo socorro pelo país. E você, mulher aí de casa, o meu recado é que você se ame, se valorize e descubra o poder que há dentro de você. Esse programa foi muito especial. Fica aqui o meu carinho. Semana que vem tem mais Beleza que Inspira.